combinação aqui, eu queria fazer isso aqui. Essa combinação aqui está me dando o AMI, né? Esse gelinha, tá? Estou nessa ordem aqui, Zenia, o Zeni. E aqui eu vou querer colocar, eu coloco o Zeni, ali o DN3, eu coloco o DN3 e aqui eu coloco o Y. Faça isso. Então, quem é que vai acoplar o Zeni M3, né? É esse termo aqui, MG, raiz quadrada, isso aqui, tá certo? Deixa eu pensar aqui uma coisa só. Vamos pensar aqui uma coisa. Talvez a gente pudesse pensar assim. Deixa eu fazer a seguinte coisa aqui. Como esses campos aqui, né? Seria interessante a gente pensar o seguinte. Se eu quiser interpretar isso como interação, já tem sobre interação eletromagnética. Essa carga aqui é menos 1, né? Essa carga aqui, essa corrente aqui é neutra, mas a carga é menos 1. Essa carga aqui é completamente neutra. Deixa eu ver se eu poderia fazer a seguinte coisa. Se eu colocasse aqui, deixa eu só. É só uma jogada para a gente. A interpretação já está aqui. Isso aqui não pode ser o foco, isso aqui tem que ser um campo vetorial, mas eu estou só querendo colocar a coisa sob o ponto de vista de uma transformação de rotação SO2 no espaço dos campos. Então eu estava precisando, né? Eu estava precisando formar uma matriz que fosse algo desse tipo assim. Aqui um cosseno de θ, aqui um seno de θ, aqui um menos seno de θ e aqui um cosseno de θ. Interpretar como se esses parâmetros aqui me gerassem essa rotação no espaço dos campos. Para eu pensar no cosseno, quer dizer, eu teria que ter o coeficiente, quer dizer, o Zeni acoplado no DN3, teria que ser isso aqui. Então, teria que ter o mesmo sinal de que eu amia aqui. Então, tá legal. Se eu botar, vamos ver que eu fizesse o seguinte. Vamos ver que eu fizesse assim. Eu vou, então, só pensar o seguinte. Eu vou definir esse AMI, não vou definir isso aqui como AMI, não. Vou definir esse cara aqui como sendo menos AMI. Só para poder, por quê? Porque esse cara aqui tem carga menos 1. Então, vamos ver se eu fizesse o seguinte. Se eu colocar se eu quiser definir esse cara como menos AMI, então a interação, deixa eu só colocar aqui. Se eu vou deixar esse cara aqui como está. Então, todos os dois têm fatores meio, né? Então ficou menos G, B3. Mas então, normalizei, vou definir isso aqui como um campo Zeni. E esse cara aqui, eu vou querer definir ele como sendo menos AMI. Por quê? Porque eu quero gerar um sinal negativo para identificar com a carga elétrica. O elétron seria menos. Então eu vou dizer que eu vou definir esse campo aqui com um sinal menos. Então eu vou definir esse campo assim, menos aqui e menos aqui. Perfeito. Então, se eu fizer isso, vamos observar aqui o seguinte. Como é que vão ficar os sinais aqui? Então deixa eu botar isso aqui, vai ficar. Eu vou ter. Então, eu preciso que esse cara, quer dizer, o Zeni, que eu estou definindo aqui como BN3, ele me dê um cosseno, tá certo? Então, eu vou imaginar o seguinte, segundo essa definição aqui, se eu fizesse imaginar o seguinte, aqui, eu estou compondo os campos BN3 e YB segundo uma rotação SO2 do espaço dos campos, levando a Zeni e a Mi. Aí eu vou interpretar o cosseno de θ como sendo menos G sobre a raiz quadrada de G2 mais G' ao quadrado. E aí eu vou ter esse cosseno de θ como coeficiente de 3 é exatamente menos G sobre isso aqui. E esse cosseno de θ como coeficiente de π aqui no foco, né? Seria que é menos G menos G M3 e aqui ficaria menos, aqui a gente está misturando, né? Não está dando para fazer isso legal porque um aparece com G isso, e o outro aparece com G', né? Quer dizer, eu estou aparecendo, se eu não tirar esse instantinho só, estava aparecendo assim, a coisa original era essa aqui. Queria ver se a gente conseguia dar uma, assim, se eu redefinir, pensar assim, se eu redefinisse, incorporar bastante acoplamento do campo, pensar, vale a pena fazer isso.
só queria já chamar a atenção de vocês é que antes da quebra da simetria, a gente já tem uma indicação de que alguma coisa é o fóton e de que a outra coisa é o Z0. Da interação com o neutrino, fica claro que aquele cara lá, essa combinação não pode ser o fóton. Quer dizer, essa combinação aqui não pode ser o fóton, porque ele não vai interagir com o neutrino. Mas aqui já indica que isso aqui pode ser o fóton, né? Oi? Mas esse AMI já está indicando que ele pode ser o fóton. Tá, isso aí está indicando que ele pode ser o fóton, porque ele está com interação direta com o lepton, né? Então, mas eu estou querendo acertar só assim, ver se eu consigo colocar isso sob a forma de uma matriz bonitinha, porque eu teria que interpretar o cosseno de θ, quer dizer, se o meu Zi está certo, né? Eu vou jogar associado ao BM3, né? E aqui o meu amigo está associado com o Y', né? Está certo, então eu deveria ter o cosseno, está certo, BM3, Y, está certo, é isso aí. Eu deveria ter cosseno, eu deveria ter uma maneira única de definir um cosseno de um ângulo de rotação e um seno de um ângulo de rotação. Quer dizer, esse aqui, se você fizer o seguinte, deixa eu pensar aqui, se a gente coloca, vamos ver se a gente coloca um G de linha, evidência aqui, poderia pensar o seguinte, poderia pensar se eu definir isso aqui como quer dizer, nós temos essa combinação aqui, tá certo, essa combinação aqui. Eu posso, a gente está tendo uma combinação no espaço dos campos, que eu queria ver se elas seriam ortogonais, né? Mas parece que não está dando, porque se eu multiplicar esse campo por esse, aqui eu vou ficar G2, aqui vai ficar G' ao quadrado, né? Seria interessante se a gente fizesse alguma coisa que cruzasse aí, porque esse campo aqui é menos G, porque o BM3 só vai ver o G, e o Y só pode ver o Y só pode ver o G'. Então, essas constantes estão nos lugares certos. O BM3 sempre com o G e o Y' sempre com o Y' com o G', né? Deixa eu pensar se a gente fizesse o seguinte, se a gente incorporar, vamos dizer assim, essa constante aqui, eu defino isso aqui com um campo BM3 de tio, digamos assim. Então aqui eu vou ter menos 1 mais 1, e aqui eu teria mais 1 mais 1. Vou dizer o seguinte, é só para ficar, talvez a gente possa fazer uma outra coisa aqui, só para fechar um pouco esse argumento, porque não é necessário, mas eu acho que é interessante a gente não esperar a quebra da simetria para indicar. Vamos dizer o seguinte, na verdade, quer dizer, quem está, esse G, ele está sempre aparecendo ligado ao o BM3 está sempre acompanhado do G, porque é a constante de acoplamento daquela interação. Então, vamos dizer o seguinte, se eu pegar esse G, BM3, vamos fazer só o seguinte, só um experimento. Vamos definir isso aqui, essa combinação vai estar sempre aparecendo. Então, eu vou definir isso aqui como se fosse um BM3 tipo, só para colocar assim. E o G', o Y' vai estar sempre acompanhado do G'. Então, vamos definir isso aqui como se fosse um Y' tipo. Então, tá. Então, a gente tem esse campo aqui, menos BM3 tipo, mais Y' tipo, interagindo com esse, e aqui essa combinação. Desse ponto de vista, então, vou colocar aqui o seguinte, eu teria um meio, colocar menos BM3 tio mais Y' tio. Isso aqui é neutrino e neutrino. E a outra interação aqui seria não, é um meio de BM3 tio mais Y tio, electron left, electron left. A gente tenha feito isso aqui. Então, estou definindo, posso até também fazer o seguinte, se quiser, ainda, poderia, tá certo. Bom, isso aqui já está dando para ver o seguinte, essa combinação no espaço dos campos, essa combinação é ortogonal a essa. E essa combinação é
menos 1 na direção do DN3 e mais 1 na direção do Y1. E essa combinação é mais 1 e 1. Então, do ponto de vista, né, vetorial, quer dizer, 1 e esses dois vetores são ortogonais, menos 1 mais 1 dá 0. Né? Então eu estou vendo que eu tenho duas combinações ortogonais. Quer dizer, essa combinação aqui é o que deve fazer o papel no ZI, da interação com a corrente neutra do neutrino, e esse cara aqui é que deve fazer a combinação daquilo que vai ser o fóton. Então a gente está vendo o seguinte, com essa definição aqui, que é só uma definição transitória, a gente está vendo de qualquer maneira que a gente pode associar duas combinações ortogonais, que são uma interage com o neutrino e a outra interage com o elétron. É claro que agora eu posso escrever o meu y em função porque, na verdade, estou dizendo o seguinte, né, que menos, vamos dizer que eu fizesse menos B, Mi3 chapéu, mais Y, Mi chapéu, você vai identificar isso aqui com o ZI. E aí eu vou ter B, Mi3 chapéu, mais Y, Mi, eu vou identificar esse cara aqui como o AMI. Então, eu posso, claro, expressar o Y, né? Aqui eu tenho G', esse aqui é o Y de mi, eu posso expressar esse cara aqui em função dessa soma aqui, a mi mais mi. Então, eu teria uma parte, né, interagindo, quer dizer, a mi mais mi sobre 2. Então, eu poderia colocar aqui o seguinte, aqui nós tiramos que o Y de mi é Zmi mais a mi sobre 2. Então, aqui eu tenho, então esse G', Y, Mi, que é isso aqui que é o meu Y, Mi metil, ele vai ser o meio de Zmi mais a mi. Certo? Então eu teria uma interação, né? Quer dizer, eu teria essa interação aqui, a mi, esse elétron, esses dois elétrons aqui, né? Junto com esse ami e com esse coeficiente aqui, eu teria o meio de ami, elétron left barrado gama mi, elétron left, mais o meio de ami, elétron right barrado gama mi, elétron right. Então isso aqui está me dizendo que justamente o left mais o right interage diretamente com o ami. Teria essa combinação aqui. Então eu teria o fóton interagindo com o neutrino e esse Zmi aqui interagindo com essa corrente neutra. Então só queria chamar a atenção disso, que já olhando nos acoplamentos de gauge elettrônicos, nas correntes neutras, né, que deixou as correntes carregadas lá, nas correntes neutras dos elétrons, a gente já pode identificar que o modelo ele está trazendo para nós dois bósons vetoriais neutros, de tal maneira que o setor de neutrinos ele já define para nós quem vai ser a partícula neutra, que não é o fóton. Quer dizer, a gente consegue ver quem não é o fóton. Quem não é o fóton é aquela combinação. Então vai ser uma combinação que vai se acoplar exclusivamente com o neutrino. E depois a combinação. Nada impede depois que esse campo aqui também interaja com o LED. Está aqui. O Z ele vai acabar interagindo com a parte lá do LED. Quer dizer, o Z pode interagir com ambos, mas o fóton não. O fóton só pode interagir com o elétron carregado. Ele não vai interagir nunca com o neutrino. Então, quer dizer, a própria distribuição das correntes já vai indicando para nós que esse campo aqui interage, esse campo aqui, ele interage exclusivamente com os elétrons carregados. E que o campo Zmi não. Quer dizer, na teoria eletrofrágil, de fato, o elétron ele pode fazer interação trocando fótons e trocando Z0, né? Porque essa corrente eletrônica, né? Se a corrente do elétron, vamos colocar se a corrente do elétron é neutra. Então, ela pode se acoplar tanto ao Zmi quanto ao ami. Então, na teoria eletrofrágil, a gente, quando tem um processo trocando fóton, a gente também pode ter um processo do elétron trocando Z0. Então, isso fica claro aqui. O elétron vai troca Z0. Mas o neutrino não, ele só pode trocar Z0, ele nunca vai trocar fóton. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Uma observação, Rogério, nesse tipo de modelo, é que esse modelo, ele até agora não apresentou, assim, o sentido físico. Sei. O sentido físico inicial foi unir interação fraca com outra. Então, por exemplo,
sei que você é uma pessoa estudiosa, assim, mas você nunca foi num chanchado, assim, pensar no chanchado. Ali você está com uma coisa física, você está atrás de uma bunda, uma coisa do tipo, você então, o sentido físico é aquela bunda. Aqui você começou com um S2, que é um sentido, vamos chamar, ortodoxo, e aqui, novamente, você fez o neutrino não interagir com o fóton de uma maneira também ortodoxa, ou eletromagnetismo. Então, até agora, eu quero pensar, ainda não teve um chanchado assim, que você deu, agora eu me agarrei aqui, eu estou com essa bunda, entendeu? Eu vou em frente com ela. Eu acho que aqui nem vai ter. Por quê? Porque aqui, a teoria eletrofrágil, ela vai se, vamos dizer, se limitar a reproduzir aquilo que é convencional. Quer dizer, todo tipo de coisas que não são convencionais, a gente pode colocar, vamos dizer assim, numa teoria eletrofrágil além do modelo padrão. Como escrevi um modelo eletrofrágil além do modelo padrão? Tudo isso eu posso. Mas o que a gente está tentando fazer aqui é, muito ortodoxamente, verificar como eu posso dar um sentido unificado para a origem da interação eletromagnética e para a origem da interação prática. Quer dizer, a gente vai estar descrevendo duas interações diferentes. Uma interação tem longo alcance, a outra interação tem curto alcance. Uma interação ela atrai cargas de sinais opostos, a outra interação é uma interação que não atrai nada, uma interação que não forma não faz nada ficar coeso. A interação fraca não liga nenhum sistema da natureza. Então são duas interações diferentes, mas eu consigo colocá-las numa descrição única. Isso que é o sentido da unificação. Agora, a gente está fazendo isso para reproduzir ortodoxamente tudo aquilo que é conhecido. Então, vamos dizer assim, o nosso ponto de chegada é o eletromagnetismo e as interações fracas. Agora, claro que, pergunta, eu poderia fazer isso de uma forma não ortodoxa? Posso. Então, desde que eu tenha uma condição de contorno, quer dizer, eu quero chegar a uma coisa não ortodoxa. Que coisa não ortodoxa é essa? Aí eu já vou organizando a minha descrição eletrofraca de uma forma não ortodoxa para reproduzir aquilo não ortodoxo que eu quero. Mas a nossa ideia aqui é manter, assim, o nosso ponto de chegada é o eletromagnetismo de um lado e a interação fraca do outro, com a constante. Eu tenho que reproduzir duas coisas. Eu tenho que reproduzir a constante de estrutura fina, que é o que caracteriza o eletromagnetismo, e tenho que reproduzir a constante de Fermi, que é o que caracteriza as interações fracas. Quer dizer, isso aqui é 1/137, e isso aqui é 10 a menos 5 GeV a menos 2. Né? Massa do próton a menos 2. Pode colocar assim. Pode ser massa do próton a menos 2. Então tem que ver essas, quer dizer, aqui a massa do próton eu posso escrever aproximadamente, né, um GeV, né, que é 938 metros, para a gente poder dizer que essa constante de acoplamento aqui é 10 a menos 5 GeV a menos 2. Então, quer dizer, o que eu tenho que reproduzir são essas, no final da minha descrição, são essas constantes de acoplamento aqui. Então, eu vou tudo trabalhar para chegar na constante de Fermi, chegar na constante de estrutura fina, e chegar, claro, no eletromagnetismo e na interação fraca. É isso que a gente quer. Então, é por isso que eu estou fazendo essas manobras todas. E essas correntes, elas naturalmente reproduzem, né, esses dois valores. Sim. Aí eu vou usar, exatamente, eu vou ter que escrever as minhas constantes de acoplamento em função, quer dizer, eu começo, quer dizer, quais são as minhas constantes de acoplamento iniciais? G e G'. Eu vou ter que sair de G e G', para depois ir para a carga fundamental e a constante de Fermi. Eu tenho que sair daqui e chegar aqui. Então, aí uma caracteriza o eletromagnetismo e a outra caracteriza a interação fraca. Claro que a gente não faz, a gente normalmente não usa a constante de Fermi aqui. A gente sai daqui do G e de G' e a gente vem para o E e para a constante, o chamado ângulo de Weinberg. A gente usa como constante de acoplamento da interação fraca o ângulo de Weinberg. Mas aí a gente consegue relacionar o ângulo de Weinberg com o GG de Fermi. Mas então aí a gente vai ter que chegar no eletromagnetismo da interação fraca. Então eu acho que é por isso que a gente está contornando dessa maneira. A pergunta que a gente faria é o seguinte: você tem um mundo left e um mundo right. Certo? Você claramente quebrou, porque você tem o YMI com L right, né? Você não juntou eles uma coisa de dia. Né? Você vai ter que admitir sempre que vai ter uma quebra da interação do AMI
outros é zero, Aham. é diferente É, do porque a left. simetria quebra, a teoria de interação prática quebra a paridade. Ah. Por isso que o setor left fica assim, assimétrico do setor Então, right. então, essa simetria você vai Tá quebrado. admitir. Eu só penso dizendo que essa simetria você pode ver como você está fazendo assim, um eletromagnetismo padrão, ou se você não tivesse um eletromagnetismo padrão, Sim, assim. você também ia poder fazer o mesmo caminho e ter a simetria. Certo, quebrar a simetria de paridade. Quer dizer, eu acho que, digamos, o que eu entendo, assim, os resultados experimentais que eles colocam, é que tem que ter essa quebra da simetria. Se você não tivesse quebrado, você estaria errado. A simetria left-right, certo? É. Assim, estaria errado. Isso Estaria é errado. um ponto importante. É o que vai caracterizar a interação fraca. Eu vou ter que gerar um eletromagnetismo que preserva a paridade e uma interação fraca que quebra a paridade. Então você tem que ter ali. Então eu só estou dizendo o seguinte, essa simetria, ela não está, me parece, dependente se teu fóton interage com o neutrino ou não. Certo? Entendeu? É só isso. Tá certo, tá legal. Tá certo. Eu acho então que a gente por hoje pode ficar por aqui. Eu queria trazer essa discussão, a gente analisar com detalhe, né, as correntes leptônicas antes da quebra de simetria. Na próxima aula a gente vai começar agora se concentrar, na próxima aula a gente vai se concentrar mais especialmente no setor de Higgs e no setor de gauge, que a gente vai usar o setor de Higgs para ver a discussão da quebra espontânea da simetria, e aí vamos ver a geração das massas, tanto pelo setor de Yukawa, que na próxima aula a gente vai estudar, quer dizer, tanto o setor de Higgs, e vamos concentrar na discussão das massas, Higgs, né? E as massas de todo mundo, né? Dos bósons de Gauge e da matéria. Agora, aí na discussão das massas, a gente vai chegar de novo a esse splitting de campos de Gauge. A gente vai ter um campo zenith e um campo do fóton, construídos a partir do BN3 e do YN. Quer dizer, com o espectro de massa, né, vai ficar mais claro quem é a combinação entre Z e A que vai dar o fóton, desculpa, a combinação entre BN3 e YN que vai dar o fóton, e qual combinação vai dar Z. Então, no próximo aula, agora a gente já entendeu mais ou menos, né, pelo menos pelo setor de correntes leptônicas, a gente já começou a entender que tem dois bósons vetoriais neutros, né, muito distintos aí. Agora, o que falta é a simetria. Isso aí não é suficiente para definir o fóton e o Z0, porque os objetos têm que ser autoestados da matriz de massa. E aí a gente vai ver que com o mecanismo de Higgs, eu tenho que diagonalizar uma matriz de massa. Então, na próxima aula a gente vai estudar, eu acho que isso aqui não tem mais nada a comentar. Quer dizer, só no setor de Higgs a gente pode comentar o seguinte, vamos voltar aqui rapidamente, para a gente olhar, a gente olhou os acoplamentos de Higgs, só para finalizar. Os acoplamentos, né? A gente olhou todos os acoplamentos de Gauge, né? Dos LED. Então agora vamos olhar os acoplamentos, o acoplamento de Yukawa dos LED, né? Só para a gente finalizar aqui. Quer dizer, quando fala de acoplamento de Yukawa, já está implícito que é com Higgs. Então, o nosso acoplamento de Yukawa tinha essa estrutura aqui, a constante de acoplamento de Yukawa, do setor left, o bóson, o dublete de Higgs e o setor right. Isso aqui é o nosso acoplamento de Yukawa. Mais claro, o limitiano conjugado, o unidade complexa. Então, temos aqui Y, aí aqui a gente tem neutrino, lepton, barrado, aqui o lepton, barrado. Aqui nós temos o Φ e o Φ0. E aqui nós temos o lepton mais conjugado complexo. Então vai ficar constante Yukawa, eu vou ter o neutrino acoplado com o lepton e aí interagindo com o Higgs e Φ. Então, de fato, a corrente fica neutra. Interação mais apoio Y, aí vamos ter o lepton left barrado, interagindo com o lepton right e o Φ0. Então, temos esse acoplamento aqui, esse acoplamento aqui. Esse acoplamento aqui não é contemplado pelo eletromagnetismo, porque no eletromagnetismo, na QED, não tem neutrino, nós não temos, só temos cargas, né?
então esse cara está fora. Agora, esse acoplamento aqui é típico, né? Típico da eletromagnetismo. Tem as duas viralidades. Claro, aí a questão é, se esse campo aqui se tornar constante, se existir uma situação em que esse campo ganha uma configuração constante, a configuração constante desse campo, junto com essa constante de acoplamento, me dá a massa. Então a massa vai ser o resultado entre a constante de acoplamento de Yukawa dos LEDs, a gente pode botar aqui constante de acoplamento de Yukawa dos LEDs, constante de acoplamento de Yukawa dos LEDs e a configuração de vácuo constante, a configuração de campo constante para esse Higgs neutro. Só o Higgs neutro tem capacidade de dar a massa. O Higgs carregado também tem uma outra discussão. O vácuo, a gente espera que o vácuo seja neutro, senão a gente quebraria, né? Teria a não conservação da carga elétrica. Então, na próxima vez, nós vamos ver que o valor esperado no vácuo do Higgs tem que estar aqui, nesse setor. Então, eu só queria chamar a atenção para os acoplamentos de Yukawa. Esse acoplamento de Yukawa aqui, na verdade, não é tão importante. A gente vai ver que ele pode ser eliminado por escolha de gate. Agora, esse acoplamento aqui. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar exatamente o setor do Higgs, a quebra espontânea da simetria e a geração das massas. Eu acho que depois que a gente fizer isso tudo, fica fácil introduzir os quadros. Porque a introdução dos quadros vai ter um fenômeno sigma mais, que vai ser mistura, a matriz que mistura, né, que faz a transição dos quadros inferiores, a matriz de Capri-Kobayashi-Mascal, mas é uma discussão posterior. Eu acho que para a gente entender assim, a essência do modelo, basta trabalhar no setor eletrônico. A gente já está entendendo que da onde é que pode vir a massa. Poderia vir daqui. Beleza, então acho que por hoje é basicamente isso que a gente tem. A combinação linear do BM3 com o Xolin, eu acho que ela é válida porque eles têm os mesmos quânticos, né? Quer dizer, eles são neutros do ponto de vista eletromagnético, mas os números quânticos são diferentes. Esse cara aqui não tem nenhum número quântico de SO2. E esse cara aqui não tem nenhum número quântico do 1. Quer dizer, esse campo de gate aqui, ele só vê o SO2, esse campo de gate só vê o 1. Então, os números quânticos deles são os totonais. O que não é, agora, o que eles têm em comum é a carga elétrica neutra. O que eles têm em comum é a carga elétrica neutra. Mas o campo de gate... Carga elétrica zero. Carga elétrica zero, tá? O campo de gate, ele só sente a sua simetria. Quer dizer, a matéria não, a matéria sente as duas. A gente vê que o lepton-left, ele tem setor SO2 e setor 1. O lepton-right não, só tem setor 1. Mas o Higgs, ele vê o SO2 e vê o 1. O Higgs vê os dois lados. O lepton-left também vê os dois lados. O lepton-right só vê um lado. Agora, os bósons de gauge, não. O bóson de gauge de um campo de uma simetria, ele não tem nada a ver com o outro. Ele é completamente neutro para essa simetria. E esse aqui é completamente neutro para essa simetria. Quer dizer, esse cara aqui não tem número quântico de 1, e esse cara aqui não tem número quântico de SO2. O bóson de gauge, não. Ele fica só na sua caixinha mesmo. A matéria não. A matéria pode estar em diferentes caixinhas. Ela pode perceber uma simetria, perceber outra, interagir com diferentes campos de gauge. Mas os campos de gauge só interagem entre si. Agora, depois que houver a quebra da simetria, aí a gente vai poder ter a mistura, né? Porque aí a gente vai ver que o W+ vai poder interagir com o fóton e com o Z0, W+ e W-. O fóton, né, não vai interagir com o fóton Z0, não vai interagir com o fóton puramente. Eu vou ter um vértice só de Z0. Tá bom? Então, só podemos deixar tudo aqui para a aula da tarde.